Iremos trabalhar hoje à noite o tema orando a palavra. Glória a Deus. Orando a palavra. E o nosso texto está em João, capítulo 15, versículo 7. João, capítulo 15, versículo de número 7. Vamos ver? João 15, 7. Quantos encontraram, digam aleluia. João, capítulo 15, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Amém? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Amém? Estenda suas mãos e ore por mim para que o Espírito do Senhor me use nessa noite. Pai querido, essa é a tua poderosa palavra e nós pedimos que o teu Espírito Santo possa falar poderosamente ao nosso coração nessa noite, através da tua santa e gloriosa palavra. Que pela tua palavra, meu Deus, nós sejamos impactados, pela tua palavra nós sejamos ministrados, pela tua palavra nós sejamos libertos, que pela tua palavra nós sejamos instruídos, orientados, e que nós possamos entrar em um outro nível de revelação, de entendimento, de vida abundante por meio da tua palavra. Em nome de Jesus, repreenda toda ação do diabo para roubar a semeadura da palavra nos corações, e que a palavra possa não só ser semeada nessa noite, mas que a palavra possa germinar em cada coração, crescer em cada coração e produzir uma colheita de frutos abundantes para o Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, amém? Então, como nós vimos, o nosso tema desta noite é orando a palavra. Nós estamos já há 3 domingos numa série falando sobre oração, e é importante que nós entendamos esse tema, e não apenas entendamos esse tema, como que nós também devamos colocá-lo em prática, porque a oração ela é de suma importância na vida do cristão, ela é extremamente importante para o cristão. Como disse semana passada, Deus fará na terra em resposta ao clamor do seu povo. Tudo que Deus fará, toda ação de Deus, todo mover do Senhor de avivamento, de respostas, virão em resposta à oração, virão em resposta ao clamor. É preciso que alguém clame, é preciso que alguém ore, é preciso que alguém interceda, amém? Então, por isso que a oração é tão necessária, a oração é tão importante. A palavra de Deus, ela é a revelação da vontade de Deus. E quando nós oramos de acordo com a vontade dele, nós somos ouvidos. Se nós queremos conhecer a vontade de Deus plena, se nós queremos conhecer a vontade de Deus de forma geral, nós precisamos conhecer a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é a revelação da mente de Deus. Ela é a revelação dos pensamentos de Deus. Assim como nós, ao falarmos, nós expressamos os nossos pensamentos. Quando nós abrimos a nossa boca e falamos e comunicamos, nós expressamos o que está dentro de nós. Jesus disse que a boca fala o que está cheio o coração, o interior, a mente, a alma. Amém? Então, quando você fala, você expressa os seus pensamentos. A palavra é a expressão dos pensamentos do homem. Assim como a palavra de Deus é a expressão dos pensamentos de Deus, é a expressão da vontade de Deus. Então, se eu quero conhecer a vontade de Deus, eu preciso ler a palavra, eu preciso meditar na palavra, eu preciso conhecer a palavra, porque a palavra de Deus revela os pensamentos de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. A palavra de Deus revela a vontade de Deus. Claro que você não vai encontrar na palavra a vontade de Deus com relação assim, com quem você deve casar, que dia você deve viajar, se você deve ir para tal viagem ou não. Essas coisas específicas você vai precisar de orar a Deus, e o Espírito Santo vai comunicar ao seu coração. Mas a palavra traz o conselho geral de Deus, a vontade geral de Deus para todas as áreas da nossa vida. Então a palavra, ela é a revelação da vontade de Deus. Por isso, quando nós oramos a palavra, nós já estamos orando a resposta, nós já estamos orando crendo que seremos ouvidos, porque nós estamos orando a palavra. Olha o que a Bíblia nos fala em 1 João capítulo 5, versículo 14. 1 João 5,14 diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus.
se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então olha o que a Bíblia está dizendo, nós temos uma confiança diante de Deus. Qual é a confiança quando nós nos aproximamos de Deus? Qual é a confiança que nós temos? Que se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Tudo que nós pedimos de acordo com a vontade de Deus, seremos ouvidos. Então eu digo, se a palavra de Deus é a revelação da vontade de Deus, quando eu oro a palavra, consequentemente eu estou orando a vontade de Deus, sem dúvida alguma. Por isso eu estou orando a palavra e estou orando a vontade de Deus, consequentemente eu serei ouvido naquilo que estou pedindo. Por quê? Porque eu estou orando a vontade de Deus para a minha vida, porque eu estou orando aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus planeja, aquilo que Deus deseja para a minha vida. Eu estou orando a vontade dEle para a minha vida quando eu oro a palavra. Amém, amados? Vocês estão entendendo? E hoje à noite a gente vai aprender como orar a palavra, para termos os resultados que nós precisamos ter em nossa vida de oração. A Bíblia nos mostra que a igreja primitiva, ela tinha o hábito de orar as Escrituras. O que é a igreja primitiva, pastor? A igreja primitiva é a primeira igreja, a igreja do primeiro século, a igreja dos apóstolos, né, de Pedro, Paulo, né, de Barnabé. A igreja primitiva é aquela igreja que começou ali no primeiro século. Aquela igreja, a igreja primitiva, ela tinha o hábito de orar as Escrituras. Por exemplo, quando a Bíblia fala que houve uma perseguição da igreja, o apóstolo se levantou e ele fez uma oração. E essa oração que ele faz aqui em Atos, na verdade também tem uma citação do Salmo, capítulo 2 do Salmo. Então ele está citando a palavra, está citando o Salmo 2, quando ele diz assim: ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Então, quando foi que Deus falou isso? Ele está dizendo: olha, tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, ou seja, nosso ancestral Davi. Quando foi que Deus disse isso? No Salmo 2, se você abrir a sua Bíblia agora no Salmo 2, você vai ver que está registrado exatamente o que os apóstolos estarão orando aqui nesse versículo. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha só, ele disse: Deus, tu falaste pelo teu Espírito Santo através do teu servo, nosso pai Davi. E aí ele cita o Salmo 2, ele está orando a palavra, ele está dizendo o que Deus havia falado. E aí ele diz: olha, de fato, foi isso que aconteceu. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus. Então ele aplica o Salmo 2 àquele levante que Pilatos e que Herodes fizeram contra Jesus, ao ponto de crucificá-lo. Então, ele está citando a palavra, ele está aplicando a palavra à sua oração, ele está orando com base na palavra, e ele continua: a quem ungiste, fizeram com que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse, porque Deus havia determinado que Jesus seria crucificado pela nossa redenção. Então ele cita aqui o Salmo e ele continua: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Então, com base no Salmo 2, com base no que estava acontecendo, ele ora a Deus a palavra e depois ele pede ao Senhor que lhes capacitasse, que lhes desse força, que lhes desse unção, para que eles pudessem continuar anunciando a palavra de Deus corajosamente. E sabe o que aconteceu? Deus respondeu, porque o texto diz assim: estende a tua mão para curar. Ele continua orando: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Amém? Então Deus respondeu a oração. Aquela oração que estava fundamentada na vontade de Deus, aquela oração que estava fundamentada na palavra de Deus. Eles oraram e a resposta veio. A Bíblia diz que eles oraram por coragem. Eles não oraram para parar a perseguição, eles oraram por coragem, para que Deus desse a eles coragem, ousadia
intrepidez, para que eles pudessem continuar pregando a palavra de Deus, com ousadia, anunciando corajosamente a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus respondeu, e Deus fez o quê? Depois que eles oraram, o lugar tremeu, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar a palavra com ousadia. Amém, amados? Se nós orarmos de acordo com a vontade de Deus, nós obteremos esses resultados sobrenaturais. Deus vai ouvir a nossa oração, nós seremos cheios do Espírito Santo, o Senhor manifestará a sua glória, nós experimentaremos milagres em nossas vidas. Então nós precisamos crer nisso, amados. Deus quer que você seja corajoso para continuar pregando a palavra. Deus quer que você tenha coragem e ousadia espiritual para que você continue pregando a palavra, para que você continue proclamando a palavra, para que você continue anunciando a palavra. Deus quer que você seja ousado, que você seja corajoso, que você seja intrépido. Amém? Mas você precisa orar com base na palavra, para que venha essa unção de ousadia, de intrepidez, de coragem, para que você testemunhe de Jesus. Saiba que é a vontade de Deus que você ganhe almas para Jesus. Amém? É a vontade de Deus que você ganhe almas. Nós precisamos ganhar almas, nós precisamos proclamar a palavra, nós precisamos testemunhar de Jesus. Amém, amados? E nós precisamos orar para que Deus nos dê ousadia, coragem e nos encha com o Espírito Santo. Aleluia! No Antigo Testamento também, alguns santos do Antigo Testamento, eles tinham o hábito de orar a palavra. A gente vê Salomão orando a palavra, a gente vê o próprio rei Josafá, quando é ameaçado lá em 2 Crônicas 20, ele ora a palavra, ele busca a resposta em Deus, com base na palavra, e ele obtém resposta. Então era um hábito do povo de Deus orar com base na palavra, com base nas promessas de Deus, com base naquilo que Deus havia falado. Ao orarmos a palavra de Deus, podemos crer em grandes milagres. Ao orarmos a palavra de Deus, nós podemos crer em grandes milagres, queridos. Independente das circunstâncias, eu quero que você creia em grandes milagres para a sua vida. Grandes milagres. A gente às vezes está tão preso às nossas circunstâncias que a nossa mente ou a nossa fé, ela pode ficar embotada para ver e enxergar a possibilidade de grandes milagres. Mas quando a gente vai para a palavra, a gente vê grandes milagres que Deus operou, e isso injeta ânimo novo, uma nova unção em nossa vida, injeta fé em nosso coração para crermos na possibilidade de grandes milagres da parte de Deus sobre nós. Amém, amados? Então olha o que a Bíblia fala. Elias, ele orou para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu, e ele orou novamente, e então choveu. Houve um grande milagre. Imagine Deus responder a oração de um homem. Estava havendo em Israel um período de apostasia espiritual, a nação se afastando completamente do Senhor, a nação se desviando totalmente do Senhor, o povo deixando de buscar a Deus, o povo deixando de cultuar ao Senhor, e o povo voltando-se para Baal e Azerá e outros deuses pagãos da época. Para você ter ideia, Elias enfrentou uma grande batalha contra os profetas de Baal e de Azerá. Mas a Bíblia diz que ele ora para que um período ficasse sem chover, para que aquele povo se voltasse para Deus, entendesse que era o Senhor que tinha o domínio de todas as coisas. E ele ora, e a Bíblia diz que durante 3 anos e 6 meses não choveu. Ele disse: não vai chover até que eu libere a palavra. Que ousadia, que confiança, que fé, não é verdade? E a Bíblia diz isso lá em Tiago capítulo 5, versículo 17, diz assim: Elias era 5,17. Elias era homem, era humano como nós. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. Agora, olha como foi que ele orou: fervorosamente. É isso que falta em nossas orações: fervor. Porque muitas vezes a gente não é respondido, porque a gente não tem um fervor, a gente não tem um entusiasmo, às vezes a gente não chega com fé, com aquela crença, com aquela certeza, aquela convicção de que vai acontecer o milagre, de que Deus vai nos responder, de que Ele quer nos responder, de que Ele deseja nos responder, de que Ele deseja fazer coisas grandes em nossas vidas. Amém? Nós estamos orando, eu estou orando para que Deus traga um avivamento sobre nossa igreja, um avivamento sobre essa cidade, para que Deus desperte-nos para ganhar almas, para que Deus nos desperte para cultuar, para que Deus nos desperte para adorar, para que Deus nos desperte para a oração. E eu sei que o Senhor fará.
Amém? Eu sei que o Senhor fará isso, eu sei que o Senhor vai fazer coisas grandes, e eu sei que o Senhor vai ouvir a nossa oração, o nosso clamor, independente das circunstâncias. Eu creio nisso. Então nós precisamos, queridos, fazer como Elias, orar fervorosamente. E ele diz, para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E orou outra vez, versículo 17, perdão, é Tiago 5, 16, 17. E orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amém? Um homem que ousou orar por coisas grandes, queridos. Quando nós oramos com base na palavra, nós podemos ousar orar por coisas grandes. Escute isso: o Deus da palavra continua vivo, o Deus da palavra continua operando, o Deus da palavra continua agindo, o Deus da palavra continua salvando, o Deus da palavra continua curando, o Deus da palavra continua respondendo, o Deus da palavra continua fazendo coisas grandes. Nós precisamos crer nisso. Jesus disse para os seus discípulos: quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Porque o nosso Deus continua o mesmo. Só que muitas pessoas têm perdido a fé. Você sabe que a fé, ela é nutrida, ela é alimentada. E se ela não for alimentada, ela pode se enfraquecer. A Bíblia diz que Abraão não enfraqueceu na fé. Se ele não enfraqueceu na fé, é porque é possível a fé enfraquecer. E tem muita gente que está enfraquecendo na fé. Tem muitos discípulos que estão enfraquecendo na fé. Tem muitas pessoas que estão enfraquecendo na fé. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriariam. Jesus disse sobre isso. Mas nós precisamos crer, irmãos, em coisas grandes. Nós precisamos permanecer alimentando a nossa fé, nutrindo a nossa fé. E como é que a gente alimenta a nossa fé e nutre a fé? Por meio da palavra. Por meio da palavra de Deus, a gente alimenta e nutre a nossa fé para crer em coisas grandes. Quando você ora a palavra, você ora para coisas grandes, você crê em coisas grandes, porque a palavra injeta fé no seu coração para isso. Amém? Olha esse caso de Josué, irmãos. Esse caso é extraordinário, tremendo demais. A Bíblia diz que Josué estava em uma batalha contra os amorreus, e ele precisava que a luz do dia se prolongasse. Porque se não se prolongasse a luz do dia, ele perderia a batalha. Imagine, o dia só tem, o dia, eu digo o dia mesmo, não dia e noite, né? O dia, só o dia, 12 horas aproximadamente, dependendo do tempo, né? Da estação do ano. No inverno, o dia é mais curto, e no verão o dia é mais prolongado. O dia, quando eu estou me referindo ao dia, desde que o momento que o sol começa a brilhar até o momento que o sol se põe. Amém? Só que aí Josué estava numa batalha, e o dia ia terminar. E se o dia terminasse, ele não conseguiria vencer os seus inimigos. Ele precisava de claridade, ele precisava de luz. E ele ora a Deus. Ele ora, ele orou. E o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus fez o sol parar no meio do céu. A Bíblia diz que o sol parou. Claro que o escritor bíblico está falando isso do ponto de vista de um observador humano, não é? Ele não está falando do ponto de vista científico, nada disso. Ele está falando do ponto de vista de um observador humano. Então, se você está aqui e está observando, e o céu, a rotação da terra para, porque foi isso que Deus fez, o céu fica parado, o sol fica parado no meio do céu, né? Do ponto de vista da observação de quem está aqui na terra. Ok? Então a Bíblia fala isso. E olha o que diz a Bíblia. Está lá em Josué, capítulo de número, deixa eu ver aqui, 10, versículo 12 a 14, para você anotar aí. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Ele fez o quê? Ele exclamou ao Senhor, ele levantou a voz ao Senhor em oração. E ele disse o quê? Olha a palavra dele: sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Ou seja, nem o sol ia se pôr e nem a lua ia aparecer. E aí ele continua, o texto bíblico continua: o sol parou e a lua se deteve, até a nação vingasse dos seus inimigos. Ou seja, até Israel vencer os seus inimigos, até Israel vencer aquela batalha. Deus ouviu a oração de Josué e o sol parou. No meio do céu ficou a claridade. Ele precisava vencer aquela batalha, precisava da luz do dia, precisava que aquele dia se prolongasse. E o dia se prolongou. E olha que interessante isso, irmãos. Preste atenção no versículo seguinte, que aqui diz, como está escrito no livro de Jazar: o sol parou no meio do céu
e por quase um dia inteiro não se pôs. Ou seja, o dia prolongou-se em quase 24 horas, irmãos, por causa da oração de um homem. Um dia que era para ter 24 horas, passou a ter quase 48 horas por causa da oração de um homem. E aí o texto continua: nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Quando o Senhor atendeu a um homem. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Escute isso. Talvez você leia a história de Josué, de Moisés, de Davi, desses homens da Bíblia, desses homens de Deus, desses heróis da fé que aparecem lá na Galeria da Fé, em Hebreus capítulo 11, e você diz, mas eles eram especiais, né? Eles tinham alguma coisa muito especial. E aí a Bíblia, a gente lê aquele texto que eu acabei de ler com vocês em Tiago 5,16, quando diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era tão humano quanto nós. Ou seja, ele era um homem, cheio de limitações, de fraquezas, de defeitos e falhas. A diferença desses homens todos, irmãos, é que eles criam em Deus, é que eles clamavam crendo, é que eles clamavam com fervor. Você vê que ele levanta a palavra e diz: sol, se detenha. E o sol se detém. E a Bíblia diz: nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Então, quando você ora com base na palavra, você começa a crer em grandes coisas. Queridos, eu quero estimular você. Comece a orar por grandes coisas. Eu tenho orado por grandes coisas. Eu não estou nem olhando para as circunstâncias. Estou orando por grandes coisas e crendo no milagre, crendo na ação de Deus e crendo no que o Senhor fará. Em minha própria vida, em minha casa, em minha família, na igreja, amém? Esse ano será um ano de muito crescimento para essa igreja. Nós iremos ganhar muitas almas para Jesus. As nossas células irão crescer e se multiplicar. Deus vai levantar um novo exército de líderes. Deus vai trazer um novo ânimo sobre o povo para liderar as células. E nós experimentaremos algo grande da parte do Senhor. Nós estamos orando por isso e crendo nisso, clamando por essa promessa do Senhor. Então, quando você começa a orar com base na palavra, você começa a orar para coisas grandes, amém? Você começa a crer em grandes coisas. Diga aleluia, diga glória a Deus. Diga para o seu irmão: Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, amém? Diga aí para o seu irmão: diga, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. O que é impossível para o Senhor? Nada é impossível para Ele. Eu sempre penso nisso, queridos. Nada é impossível para o meu Deus. Quando estou orando por algo que parece ser impossível, eu digo: nada é impossível para o meu Deus, amém? Aleluia. E aí o texto continua dizendo assim, ó: sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Eu quero dizer para você uma coisa: sem dúvida o Senhor luta por você. Sem dúvida o Senhor está lutando por você, amém? Sem dúvida o Senhor está lutando por você. Deus tem grandes bênçãos para a sua vida. Deus tem salvação para a sua família. Deus tem multiplicação para a sua célula. Deus tem crescimento para essa igreja. Deus tem salvação de almas para nós ganharmos para Jesus. Deus tem prosperidades. Deus tem férias abençoadas para você, recebe, amém? Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Nós precisamos crer, irmãos, que Deus tem coisas grandes. Ele quer fazer coisas grandes, Ele deseja fazer coisas grandes, Ele ama nos abençoar, e nós precisamos crer nisso. Agora nós precisamos orar a palavra, amém? Precisamos ter essa modalidade de orar a palavra. Por isso, ouse pedir grandes coisas para Deus com base em sua palavra. Vou repetir para você: por isso, ouse pedir grandes coisas para Deus com base em sua palavra. Ouse pedir grandes coisas para Deus. Ouse pedir. Não pense que Deus quer fazer coisas pequenas na sua vida. Ele quer fazer coisas grandes. Somos nós, irmãos, que muitas vezes limitamos o agir de Deus. Somos nós que muitas vezes limitamos a ação de Deus. Somos nós que muitas vezes limitamos o poder de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que Jesus não pôde curar muita gente em Nazaré. Por quê? Porque o povo não cria. A Bíblia diz que Jesus não pôde, escute isso. Não diz que ele não quis, diz que ele não pôde. Isso me impressiona, porque se tem uma coisa que Jesus não pode, é agir onde tem incredulidade, irmãos. A incredulidade limita a ação de Jesus. Isso não é interessante? Isso não é forte?
A Bíblia deixa bem claro, e ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Em Nazaré, a terra de Jesus, né, de onde ele havia vindo, e as pessoas não criam como deveriam crer. E ele ficou, a ação dele, o poder dele ficou limitado ali. E ele não pôde fazer os milagres que ele gostaria de fazer por causa da incredulidade. Então a incredulidade, a nossa incredulidade, pode impedir a ação de Jesus em nossa vida. A nossa incredulidade pode impedir a ação de Jesus em nossa vida, irmãos. Isso é muito sério. Por isso nós precisamos crer para coisas grandes. Ouse pedir coisas grandes. Eu estava pensando hoje, enquanto preparava essa mensagem, meu Deus, o meu Deus abriu o mar vermelho. Gente, isso é sobrenatural. O mar vermelho se abriu para um povo, quase 2 milhões de pessoas passarem a pé enxuto. E depois, quando o exército inimigo quis entrar para perseguir o povo de Deus, Deus fechou o mar. E aquele mesmo mar que salvou o povo de Israel, matou os egípcios. Deus abriu o mar vermelho. Deus fez o rio Jordão parar. Eu fico pensando isso. Quando Josué pisou nas águas, a Bíblia diz que o rio Jordão parou e foi fazendo uma barragem invisível. Desse lado aqui as águas foram amontoando, amontoando, amontoando. Eles olharam aqui e tinha uma avalanche de água parada aqui, como se fosse uma barragem invisível. E do lado de cá, tudo seco. E o povo pôde atravessar o rio Jordão. Quando o povo terminou de atravessar, essa barragem invisível desfez e a água continuou indo. O meu Deus que alimentou uma multidão de cerca de 20 mil pessoas no deserto, com 5 pães e 2 peixes. O Senhor que curou uma mulher hemorrágica com 12 anos. O Senhor que curou os cegos de nascença, que fez surdos e mudos voltarem a falar e a ouvir. Amém, queridos? O meu Deus que fez coisas extraordinárias. E Ele continua fazendo, e Ele continua operando, e Ele continua atuando, Ele continua fazendo milagres. Então Deus tem milagres para nossas vidas. Nós precisamos ousar crer, sabe? Nós vivemos um tempo tão secularizado, tão materialista, um tempo em que as pessoas estão tão voltadas para o intelectualismo, para aquilo que é tangível, para aquilo que é palpável, para aquilo que é perceptível com os sentidos físicos, que as pessoas se esquecem que nós estamos no reino do Espírito. E o reino do Espírito, escute isso, a moeda que opera no reino do Espírito é a fé. A moeda que atua no reino do Espírito é a fé. Se nós tivermos fé, e se a nossa fé começar a crescer, e se a nossa fé se fortalecer, e se a nossa fé se tornar robusta, nós podemos entrar e desfrutar de tudo que Deus planejou para a nossa vida, para cada área de nossa vida. Amém? Então, ouse pedir grandes coisas para Deus com base na sua palavra. Ouse pedir grandes coisas. O que você sonha? Sabe, pense aí nos seus sonhos e comece a pedir por sonhos grandes. Comece a pedir a Deus por coisas grandes. Comece a pedir a Deus pela sua família. Comece a pedir coisas grandes para a sua família. O que você ora pelo seu casamento? O que você ora pelo seu cônjuge? O que você ora para você mesmo? O que você ora para os seus filhos? Sabe, o que você tem pedido a Deus para os seus filhos? Peça coisas grandes para eles. Eu tenho pedido coisas assim, grandiosas para os meus filhos. E se eu falasse alguma das coisas que eu peço para alguns de vocês, talvez vocês ficariam chocados, porque parece muito fora, né, do comum, do natural, muito fora do alcance. Mas o meu Deus é Deus de milagres. O meu Deus é Deus de milagres. Amém? O Deus que fez e que preservou Jonas na barriga de um grande peixe, irmãos, que milagre extraordinário. O Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos depois de 3 dias. O Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Meu Deus, que coisa extraordinária. O Deus que ressuscitou a menina de 12 anos. E Ele continua operando. A Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga comigo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mais uma vez, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Nós vamos encher esse lugar de gente. Amém?
Nós vamos encher esse lugar de gente. Nós vamos trabalhar e orar e jejuar, interceder, e fazer célula e fazer encontros com Deus. A gente vai fazer tudo que tiver no nosso alcance e Deus vai dar o crescimento. Porque a Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem deu foi o Senhor. Então uns plantam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. Amém? Vai ter gente plantando, vai ter outros regando e Deus dará o crescimento. Mas nós vamos trabalhar para o Senhor, para que nesse novo ano nós possamos conquistar muitas almas para Jesus. Muitas vidas para Jesus. E este lugar vai se encher de gente. Nós construímos um tempo maior, nós tínhamos um tempo menor, nós construímos um tempo maior. Deus nos deu a graça de construir esse tempo maior. E agora o Senhor quer que nós sejamos instrumentos de Deus para que esse tempo se encha de gente. E é a responsabilidade de cada um de nós. Todos nós temos essa responsabilidade, amém? E nós vamos trabalhar para isso, orar para isso. E Deus fará o milagre acontecer para a glória dEle. Eu quero profetizar que a sua família vai ser os primeiros a ser salvos, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Eu lembro quando profetizava para Van na época, Van, Zan e Rose, né? Profetizando na igreja, sua família vai ser os primeiros a ser salva. Olha aí, a família toda salva na igreja, servindo a Deus. É coisa maravilhosa. A profecia se cumpriu na vida deles, mas vai se cumprir na vida de outros tantos, amém? E aqueles que ainda não se converteram na família de vocês, vão se converter em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga amém, eu recebo. Esse é o ano que a gente vai ganhar muitas almas para Jesus, meus irmãos. Muitas almas para Jesus. A gente não pode se conformar em não ganhar almas. A gente não pode se conformar em não ganhar vidas para Jesus. Amém? Então, ore por coisas grandes. Se tem uma coisa que é grandiosa, é a salvação de almas. Se tem uma coisa que é grandiosa, é a salvação de almas. Na verdade, nenhum homem pode salvar outro homem, outro ser humano. É tão grandioso que é impossível. Pastor, como é que é isso? Deus chamou você e a mim para fazer algo que é impossível. Esse Deus é maravilhoso. Porque se é algo impossível, Ele vai fazer através de nós. Por isso nós dependemos dEle. A gente vai orar, jejuar, chorar diante do Senhor, dizer: Senhor, nos dê almas, nos dê vidas, nos dê pessoas, queremos ganhar almas para Ti. Ore por coisas grandes. Se tem uma coisa grande que você pode orar, é pela salvação de pessoas, porque isso é grandioso, amém? A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, diga aleluia. Agora olha, queridos, se você não pedir, você não vai receber. A Bíblia diz que se você não pedir, você não recebe. Olha para o irmão que está ao seu lado, diga assim: se você não pedir, você não recebe. É a palavra de Deus que diz isso. Olha o que a Bíblia nos fala em Tiago, capítulo 4. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Não tem porque não pedem. Ele está dizendo: olha, vocês ficam aí, cobiçando coisas e não tem. Vocês ficam matando, invejando os outros e não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra, não tem. Por que vocês não têm? Porque não pedem. Porque não oram, porque não buscam a Deus. Que se vocês pedirem a Deus, se vocês buscarem a Deus, se vocês intercederem ao Senhor, se vocês buscarem o Senhor, vocês vão receber. E ele continua: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Olha que texto interessante. Então, pedir e também pedir com a motivação correta, isso é importante para a gente receber, amém? Vocês estão entendendo, gente linda? Então ele está dizendo: olha, vocês não têm porque vocês não pedem, vocês não têm porque vocês não oram, vocês não têm porque vocês não buscam a Deus por isso, vocês não têm porque vocês não estão clamando por isso, vocês não estão intercedendo por isso, vocês não estão orando por isso, e vocês precisam orar. Agora, quando vocês pedem, não recebem também, por quê? Porque pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, olha só, eu comecei dizendo a importância de orar a palavra, porque quando você ora a palavra, você ora a vontade de Deus. Então, se você ora a vontade de Deus, você nunca vai orar com motivos egoístas, não é verdade? Mesmo quando você ora por uma bênção pessoal, o seu desejo é que você seja abençoado, para que você tenha mais para abençoar, amém? Porque quanto mais você tem e tem um coração generoso, mais generoso você será, mais abençoador você será, mais pessoas você poderá abençoar. Então ele está dizendo: pede,
porque se você não pedir, você não vai receber. Amém? Orar a palavra, queridos, olha que tremendo isso aqui. Orar a palavra de Deus injeta fé em nosso coração. Quando você começa a orar a palavra de Deus, a fé começa a ser injetada dentro de você. A fé começa a ser injetada dentro do seu coração. Nós precisamos trabalhar a palavra. Eu tenho ensinado isso já há algum tempo aqui, mas hoje eu estou dando uma ênfase nessa pregação sobre isso. Nós precisamos trabalhar a palavra em nosso coração. Nós precisamos ministrar a palavra a nós mesmos e orar com base na palavra, porque toda vez que você ora com base na palavra, o seu coração se enche de fé. A Bíblia nos fala em Romanos 10:17, olha o que as Escrituras Sagradas diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como é que a sua fé é alimentada? Pela palavra. Como é que a sua fé cresce? Pela palavra. Como é que a sua fé se torna mais robusta? Pela palavra. Como é que a sua fé, ela cresce dentro de você? Pela palavra. Então você precisa alimentar a sua fé, nutrir a sua fé por meio da palavra. Então quando você ora a palavra, irmãos, a sua fé cresce. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Eu vou mostrar como é que você vai orar a palavra. Estou só dando os princípios de como fazer isso. Quando você ora a palavra, a sua fé cresce. Porque você tem a convicção de que Deus, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Deus está comprometido à palavra dEle. Toda oração que é feita de acordo com a vontade de Deus é respondida pelo Senhor. E a palavra de Deus é a revelação da vontade dEle. Por isso, quando você ora a palavra, você ora com a resposta. E a sua fé cresce. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos repetir comigo, diga assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Toda vez que você ouve a palavra, você tem fé. Agora você está orando a palavra e você faz da palavra a sua oração. Por exemplo, sabe um salmo bem fácil que você pode orar? Já é uma oração. Salmo 23 já é uma oração. A maioria dos salmos são orações que você pode aplicar à sua vida e fazer daquela oração a sua oração. Amém? O texto que eu falei semana passada aqui, as orações de Paulo, em Efésios 1:16-19, em Efésios 3:14-19 também, são orações que você pode orar. Mas qualquer outro texto onde você encontra a palavra, a promessa de Deus, uma palavra do Senhor, você pode transformar aquele texto em oração. E aí, quando você está orando a palavra, você mesmo está citando a palavra em voz alta, em oração, aquilo começa a produzir fé dentro de você. E por que a fé é tão importante, queridos? A fé é necessária para que nós possamos receber o que estamos pedindo. A fé é necessária para que nós possamos receber o que estamos pedindo. Sem fé, a gente não recebe o que estamos pedindo. A gente não recebe o que está sendo pedido. Nós não recebemos. Vocês estão entendendo? Diga amém. Olha o que a Bíblia nos fala. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer duas coisas: primeiro, que ele existe; segundo, que ele recompensa aqueles que o buscam. Você vai orar, você tem que ter fé. Eu sei que a primeira fé todo mundo já tem. Pelo menos quem está aqui na igreja tem essa fé. Todo mundo se pergunta: você crê que Deus existe? Todo mundo vai dizer sem titubear: claro, pastor. Você é crente, não é verdade? Se você não cresce, nem aqui estaria. Você é crente, você crê na existência de Deus, você crê que Deus é, você crê nisso. A segunda pergunta é: você crê que Deus lhe recompensa quando você o busca? Mas você crê mesmo? Não crê só de falar, porque uma coisa que a gente precisa ter cuidado, queridos, é com o assentimento mental. O assentimento mental parece fé, mas não é. Você pode concordar mentalmente com as doutrinas bíblicas, você pode concordar mentalmente com os ensinos de Jesus, mas isso não significa fé. Simplesmente você concordou intelectualmente com aquilo ali. Amém? A fé, ela brota do coração. Vocês estão entendendo, gente linda? E crer, quando a gente crê, a gente precisa ter atitudes coerentes com a nossa fé. Então a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é a obsessão de Deus? Deus tem a obsessão de ser crido. Ele tem a obsessão de ser crido.
Se você não crê em Deus, você não desfruta do que Ele tem para você. Então você precisa crer, primeiro, que Ele existe. Ele existe. Amém? Depois você precisa crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. Você vai buscar Deus, Ele vai te recompensar. Você vem para o culto para buscar a Deus, Ele vai te recompensar. Você acorda às 5 e pouca da manhã, 5 horas, 5 e meia. Eu estou acordando todo dia às 5 e meia. Tem sido uma experiência maravilhosa, né? O meu desafio só é para dormir cedo, porque eu tinha um desafio de dormir cedo. Mas eu estou começando a disciplinar o meu corpo. Estou indo para a cama 10 horas, 10 e meia, fico ali, apago todas as luzes, fico lutando. Aí o sono vem, porque eu tinha o hábito de dormir 1 hora, 2 horas da manhã, 3, né? Muitos trabalhos de leituras que eu faço, eu gostava muito de fazer isso à noite. Já virei à noite fazendo isso, na verdade. Mas estou me disciplinando agora, até porque eu não posso dormir muito tarde, senão, se eu acordar cedo, dormindo tarde, eu passo o dia, né, quebrado, sonolento. Então tenho que me disciplinar. Mas tem sido uma experiência maravilhosa. Acordando 5 e meia para estar aqui às 6, a gente olhando com o pessoal da igreja. Maravilha. A gente crê que ao fazer isso, esse sacrifício de acordar cedo para vir buscar, Deus vai nos recompensar. A gente crê que ao fazermos uma vigília, e esse ano a gente vai ter muita vigília aqui na igreja, vigília de jovens, vigília de mulheres, vão ter muitas vigílias aqui na igreja. Se prepare para orar, povo. A gente vai orar muito esse novo ano, amém? Então, a gente vai vir para a vigília. A gente crê que ao buscar ao Senhor numa vigília, Deus vai nos recompensar. A gente crê que ao buscar o Senhor com jejum e oração, puxa vida, eu vou ficar sem comer tantos dias, 21 dias, eu vou ficar sem comer 24 horas, eu vou ficar sem comer os alimentos que eu gosto, não é? Eu vou ficar sem comer carne durante tanto tempo, eu vou comer só verduras e legumes, jejum de Daniel durante 21 dias, durante 40 dias, e vou orar por um propósito, mas eu creio que eu serei recompensado, porque a Bíblia diz que Deus se agrada que aqueles que se aproximam dele creiam não somente que ele existe, mas creiam que ele vai recompensar aqueles que o buscam. Eu quero dizer para você que Deus vai te recompensar pela sua busca. Eu quero profetizar, Deus tem recompensa para você. Olha, escute uma coisa, você veio ao culto essa noite com a chuva, com o frio, você veio buscar a Deus, pode ter certeza de uma coisa, você não sai daqui sem a sua recompensa. Hoje à noite uma recompensa é liberada sobre a sua vida. Hoje à noite um galardão do céu é liberado sobre você. Amém? E você precisa crer nisso. Aleluia. Amém, queridos? Diga glória a Deus. Olha o que o texto sagrado diz. Jesus que disse isso, irmãos. Em Marcos capítulo 11, versículo 23 e 27. Expulsa o cão. Marcos capítulo 11, versículo 23 a 25. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo. Se você disser ao monte que ele lance no mar e não duvidar no seu coração, vai acontecer. E ele diz, olha, por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e assim será convosco. Você vai em oração, você vai pedir algo, você precisa crer que Deus te ouviu, que Deus está te ouvindo. E ao crer que você já recebeu, assim será com você. Assim será com você. Agora, o que pode atrapalhar a nossa oração? Isso aqui, ó. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então observe que Jesus fala de fé, de oração, de perdão, no mesmo versículos. Marcos capítulo 11, versículo 23 a 25. Ele está falando de fé, de oração e de perdão, porque as três coisas estão relacionadas. Para você receber a resposta das suas orações, você precisa crer, você precisa ter fé, e também para você receber a resposta das suas orações, você tem que perdoar as pessoas que lhe ofenderam. Por isso, toda vez que eu vou orar, eu sou do meu coração. Se eu percebo que eu estou magoado com alguém por algum motivo, naquela hora que eu estou ali diante do Senhor, eu perdoo na hora. Eu não fico nem argumentando, porque é pior. Eu vou ter que perdoar mesmo. Eu não posso ir para o céu se não perdoar. Eu vou ter que perdoar, então perdoo logo. Amém? Vou orar, lembrei, ó, Senhor,
eu em nome de Jesus libero essa pessoa, Pai. Eu abençoo essa pessoa, perdoo ela, não quero nem saber. Eu perdoo em nome de Jesus, te peço, arranca do meu coração a mágoa, arranca do meu coração o rancor, tira do meu coração o ódio. Senhor, me perdoa por ter nutrido esse sentimento no meu coração, e eu libero perdão para esta pessoa, eu abençoo esta pessoa, eu abençoo a família dela, eu abençoo a vida espiritual dela. Peço, Senhor, que abra os olhos espirituais dessa pessoa, para que ela também entenda do teu evangelho e receba a tua graça. E aí, irmãos, eu sou muito abençoado quando faço isso, amém? Muito ministrado. Por quê? Porque eu entendi pela palavra que as nossas ofensas, ressentimentos, mágoas, isso tudo é como se fosse um entupimento, uma obstrução que impede o fluir das orações, que impede o fluir das respostas de Deus também para as nossas vidas, amém? Então a fé é necessária e também liberar perdão para aqueles que nos ofenderam. Diga glória a Deus se você está entendendo. Ore com base nas promessas contidas na palavra. O que você vai fazer? Você vai encontrar promessas. Você vai encontrar as promessas da palavra. Por exemplo, o Senhor prometeu: creia no Senhor Jesus, serão salvos você e os da sua casa. Isso é uma promessa, Atos 16:31. Então ore com base nessa promessa. Senhor, a tua palavra diz. Senhor, o Senhor disse na sua palavra: creia no Senhor Jesus, será salvo da tua casa. Senhor, eu reivindico essa promessa. Senhor, eu tomo posse dessa promessa. Senhor, olha o que o Senhor disse aqui na tua palavra, Senhor. Eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Então tome posse, reivindique, profetize isso sobre sua casa, sobre sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha família serviremos ao Senhor, eu e meu lar serviremos ao Senhor. Profetiza isso, ore com base nessa palavra. Você vai encontrar na palavra de Deus as referências, as promessas, e você vai orar com base nessas promessas. Agora, olha que interessante isso aqui, irmãos. Lembre a Deus o que Ele disse. Eu botei entre aspas porque algumas pessoas me dizem: lembrar, pastor? E Deus esquece? E Deus tem amnésia? Não, mas você precisa lembrá-lo. E a Bíblia que diz isso, eu vou te mostrar na palavra, que você tem que lembrar a Deus das promessas dele. É igual o filho com o pai, sabe? Eu não posso prometer nada a Sara, porque se prometer, ela vai ficar no meu pé até eu cumprir, né? Carol e John sempre foi mais tranquilo com relação a isso, né? Se eu prometesse alguma coisa, eles percebessem que a situação não estava muito favorável, eles eram mais compreensivos e tal. Entendi, pai, agora aguenta um pouquinho aí, espera aí e tal. Mas Sarinha, somente quando era mais nova, agora está até mais, né? Mas vai ficar ali: não, pai, o senhor falou, o senhor prometeu, pai, o senhor lembra? Pai, Sara, tá bom, Sara, peraí, Sara. E eu tinha que me virar, eu prometi. E às vezes, o que ela fazia? Estrategicamente, ela dizia assim, quando ela pedia uma coisa para mim, eu dizia: eu vou ver, filha. Pai, promete? O senhor promete? Aí quando eu aprendi a estratégia, eu disse: não prometo não. Porque se eu prometer, eu fico preso à minha palavra. Deus vai prover. Vamos orar sobre isso. Porque se eu prometesse, eu tinha que cumprir. Então a gente pode chegar diante de Deus e reivindicar as promessas dele. A Bíblia nos fala sobre isso. Uma das maneiras mais poderosas de orar é encontrar uma promessa nas Escrituras e orar lembrando a Deus o que Ele prometeu sobre isso. Então você vai para as Sagradas Escrituras e você encontra promessas para a sua saúde, para a sua família, para as suas finanças, para o seu casamento, para a sua vida espiritual, para a igreja, para a célula, para a cidade. Amém? Você encontra nas Escrituras as promessas. E aí você vai orar nas Escrituras, lembrando a Deus daquilo que Ele prometeu sobre aquilo que você está orando. Amém? Olha, por exemplo, olha que texto lindo. Esse texto está em Isaías capítulo 62, versículo 6. Isaías 62, versículo 6 e 7. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Olha que lindo, que poderoso esse texto. Diz assim o texto sagrado: nas muralhas de Jerusalém, o Senhor colocou vigias. Vigias aqui, irmãos, são vigias espirituais. Aqui é uma linguagem poética, né? São atalaias, intercessores. E ele continua: que não deverão ficar calados, nem de dia nem de noite. Ou seja, esses guardas,
esses atalaias, esses intercessores, não poderiam se calar nem de dia nem de noite, ou seja, as suas orações deviam ser constantes, as suas orações tinham que ser de dia e de noite, o tempo todo orando, o tempo todo clamando, perseverando, persistindo. Esse também é um segredo de orações respondidas, gente. Gente que tem oração respondida é gente que persevera em oração, é gente que persiste em oração. Porque tem gente que ora, não, acho que não é vontade de Deus, não, desiste. Você tem que orar até que aconteça. Você tem que orar até que o milagre aconteça. Você tem que orar até que os céus sejam rasgados, até que Deus favoreça, até que o Senhor estenda o cetro de justiça na tua direção, como Assuero fez com a rainha Esther. Você tem que orar até que. Vou orar 3 dias. Não, é até que aconteça, irmãos. Se é 3 dias, ou 3 anos, ou três décadas, não importa, é até que aconteça. A Bíblia diz que aquela mulher, Ana e Femuel, né? É isso mesmo? Eu esqueci o nome dele. Sacerdote, que profetiza, Ana, que tomou o menino Jesus. Ela vivia orando no templo. Ela ficou viúva depois de 7 anos de casado. E ela se dedicou inteiramente àquilo ali. E ela ficava no templo dia e noite, com jejuns e orações, servindo a Deus. Quando ela já estava velhinha, com 80 anos, observe, ela deve ter ficado viúva aí bem novinha, né? Naquela época o pessoal casava com 20 e poucos anos, 18 por aí, a 20. Vamos colocar que ela tinha uns 27 anos. E ela ficou viúva até os 80 e poucos anos, quando ela encontrou com Jesus, ainda criança. E esse período todo foi um ministério que Deus deu para ela. Ela viveu celibatariamente. E ela ficava no templo, servindo a Deus, diz a Bíblia, lá em Lucas capítulo 2, com jejuns e orações. Então a oração daquela mulher não foi uma oração de um dia. Vamos fazer uma campanha de oração de 7 dias. Vamos fazer uma campanha de oração de 21 dias. Não, ela vivia para aquilo, servindo a Deus dia e noite com jejuns e orações. Ela estava clamando, diz a Bíblia, ela e Femuel, pela redenção de Israel. E o que aconteceu? Antes que ela morresse, ela tomou o menino Jesus nos braços, ela e Femuel. Ela tomou, ela viu. Ou seja, foi quase 60 anos orando, né? Quase, vamos botar 50 anos orando, para aquele avivamento chegar nas mãos dela. Então, a gente precisa orar até que aconteça. A gente não pode desistir, gente. Amém? Você não pode desistir. A sua bênção está mais perto de você do que você imagina. O problema é que às vezes você desiste muito fácil. E aí a Bíblia diz assim, olha, nas muralhas de Jerusalém o Senhor colocou vigias, que não deveriam ficar calados nem de dia nem de noite. E o texto continua, vocês vigias, vocês atalaias, vocês intercessores, que fazem com que Deus lembre das suas promessas. Olha só, quem é que faz Deus lembrar as promessas dele? É você que ora. Então você vai orar para lembrar Deus das promessas dele. Ele diz, não descansem. Ei, não descansa. Não para de orar. Estou cansado de orar. Que isso, gente? Cansado de orar? Estou cansado de jejuar. Cansado de jejuar? Estou cansado de igreja. Cansado de igreja. Não descanse. Nem deixe, isso é tremendo, que ele descanse. É para você bater na porta do céu toda hora, com insistência. Não é nem para você descansar, nem deixar ele descansar. O texto está dizendo isso. Não descanse e nem deixe ele descansar. Insista, persista, bata de novo, e de novo, e de novo, e mais uma vez, e vai de novo. Importune. Claro que para Deus a nossa oração nunca é importunação. Eu só estou usando a linguagem que Jesus usou na parábola do juiz Inico, lá em Lucas 18, ok? Mas nós precisamos ser insistentes. Ele está dizendo, vocês fazem com que Deus se lembre das suas promessas. Você vai diante de Deus, Senhor, o Senhor disse, Senhor. Está aqui na tua palavra, o Senhor disse, Senhor. O Senhor disse que se eu entregasse minha semente, o Senhor ia abrir as comportas dos céus, ia derramar na minha vida bênção tão grande, que eu não ia ter nenhum lugar para guardar. Estou falando isso com Deus, Senhor, estou querendo essa bênção aí, porque eu ainda tenho um lugar para guardar ainda, Pai. Eu estou querendo essa bênção que eu não tenho nem lugar para guardar. Cadê? O Senhor não prometeu, o Senhor não falou? O Senhor não disse, não foi o Senhor que disse? O Senhor não mente na tua palavra, a tua palavra é verdadeira. Eu estou entregando minha semente, como o Senhor disse, o Senhor prometeu. Eu quero essa promessa na minha vida. Foi assim que Gideão fez. Senhor, a gente ouve falar que o Senhor fez tantas coisas no passado, mas o que é feito dos teus grandes milagres? Você pensa que Deus repreendeu ele por isso? O Senhor disse para ele, vai na tua força, varão valoroso, livre Israel das mãos dos midianitas. Amém?
Então você tem que chegar e trabalhar a palavra. Senhor, se não prometeu, a tua palavra diz isso, Pai. Deus quer ver isso, irmãos, da gente. Para ver o tanto que a gente deseja aquilo que a gente está buscando, para ver o tanto que a gente quer aquilo que a gente está buscando. Deus deseja essa entrega, Deus deseja que a gente seja mais fervoroso, que a gente seja mais persistente. Meu Deus do céu! Por que as pessoas acordam cedo? Eu lembro, isso acontece muito hoje ainda, mas eu lembro quando eu era criança, lá em Jequié, quando a gente ficava doente, tinha que acordar cedo para fazer um exame, né? Era às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Parece que é chamada INS. Tinha um nome assim, quase INSS, mas não era INSS não. Tinha um nome assim, uma sigla, né? E a gente ia para a porta daquele lugar e ficava o pessoal ali vendendo mingau de milho e eu menino gostava do mingau, né? Gostava quando chegava de tomar o mingau, que a mãe pagava o mingauzinho para a gente. Hã? Mas eu lembro que tinha que acordar cedo. E eu fico pensando assim, meu Deus, por que a gente fazia isso? Porque a gente cria que tinha uma solução ali para a gente. Era a nossa fé. Eu vou ser atendido por esse médico, ele vai passar um remédio e eu vou ser curado. Era uma fé natural, mas era uma fé. Mas se marca uma oração, a gente para 3 horas da manhã, meu Deus do céu, uma vigília, não é verdade? Então, queridos, por que a gente tem tanta intensidade, às vezes, para fazer tantas outras coisas? Então, a gente precisa ter essa intensidade para buscar. E o texto diz assim: não dê descanso. Não descansem e nem deixe que ele descanse, nem dê descanso a ele, né? Até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo inteiro. A outra versão diz fazendo dela um objeto de louvor no mundo todo. Até que. Gente, se fosse você, eu escrevia essa frase aí, ó. Até que. Escreva aí, memorize essa frase. Só essa frase, até que. Você vai orar até quando? Até que. Até que aconteça, irmãos. Ah, orei 3 semanas, não vi nada acontecer. Gente, pare com isso, é até que aconteça. É até que aconteça, não desista de orar. Ah, eu estou orando pela salvação do ente querido meu, mas não aconteceu ainda, eu vou desistir. Ore até acontecer. Ore até acontecer. Eu lembro de uma irmã lá em Jequié, essa irmã já está no Senhor, já está na glória, e isso tem mais de 25 anos que aconteceu. Eu era novo na fé, assim, novo, começando o ministério, bem novinho no ministério, na verdade, né? Auxiliando o meu pastor lá em Jequié. E ela me procurou e disse: ah, irmão, eu vou desistir de orar pelo meu marido. Eu disse: por que, minha irmã? Ela disse: ah, eu já estou orando por ele há 20 anos. 20 anos eu estou orando por ele. E nada está acontecendo, irmão. Nada está acontecendo, irmão. Parece como está pior. Eu falei: minha irmã, ó, continue orando. É porque o diabo está desesperado. Eu usei uma linguagem bem linha simples da época, né? Eu disse: o diabo está desesperado. Ele está desesperado porque sabe que a irmã vai ganhar essa batalha. E aí, nesse desespero do diabo, está atiçando ele para ficar, parecer que está pior do que está. Mas pode crer que Deus está trabalhando na vida do seu marido. Continue orando. E deu uma palavra de ânimo, incentivei ela e tal. Aí ela animou, continuou orando. Depois da nossa conversa ali, irmãos, não foi um ano. Não foi um ano. O marido dela se converteu. O marido dela se converteu. O marido dela ficou firme no Senhor. Depois eu fui embora para Ipiaú, pastorei Ipiaú 4 anos. Acho que quando eu já estava aqui, eu soube que ela faleceu. E o marido permaneceu no Senhor. Permaneceu crente. Então, olha que interessante. Mesmo depois que aquela irmãzinha foi para o Senhor, a oração dela estava viva, agindo, operando. Deus estava ali na vida do marido dela, que permaneceu no Senhor. E ela estava desistindo de orar. Estava quase desistindo de orar. Então não desista não, por mais que pareça difícil, por mais que pareça demorado, é como esse texto diz aqui, ó. Vou voltar aqui para você. Vocês vigias, vocês atalaias, vocês sentinelas, vocês intercessores, que fazem com que Deus lembre das suas promessas. Não descansem, nem deixe ele descansar. Nem deixe que ele descanse. Amém? Você está lembrando a Deus das promessas. Senhor, tu disse. Senhor, o Senhor disse que ia salvar minha família. Senhor, o Senhor disse que a minha casa serviremos do Senhor. Senhor, o Senhor disse que o Senhor Jesus levou sobre si as minhas doenças e enfermidades. Senhor, o Senhor disse. Vocês estão entendendo, povo de Deus? Insistência, oração. Isso não é prepotência nem arrogância.
Isso é ousadia da fé, irmãos. É ousadia da fé de quem conhece a palavra. Porque o diabo quer que a gente tenha uma mente religiosa. Se Deus quiser. Se for a vontade de Deus, irmão, você tem que saber que o que está registrado na palavra é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que você seja curado. É a vontade de Deus que o seu casamento seja uma bênção. É a vontade de Deus que sua família seja salva. É a vontade de Deus suprir todas as suas necessidades. É a vontade de Deus. Isso é a vontade de Deus, está na palavra, é a vontade dEle. Então você tem que crer e orar até que aconteça. Diga amém. E ele diz, até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo inteiro, um objeto de louvor no mundo inteiro. Senhor, que os meus filhos sejam uma bênção para o mundo todo, sejam um objeto de louvor para o mundo todo, Senhor. Meu Deus, que a minha família seja um objeto de louvor para o mundo todo, Senhor. Até que aconteça. Diga glória a Deus. Quando nós dizemos, Senhor, a tua palavra diz, o céu inteiro presta atenção, pois Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Queridos, quando você chega diante de Deus com a palavra, o céu para ouvir. Você chega diante de Deus com a palavra, o céu todo para ouvir. Deus ouve, Ele presta atenção, porque, queridos, eu disse aqui semana passada, Deus está, estou usando uma linguagem humana porque eu não tenho uma outra linguagem para usar, e Deus, as coisas de Deus são tão grandes que às vezes nos falta vocabulário. Vocês entendem? O nosso vocabulário humano às vezes é muito pequeno para expressar algumas coisas, mas eu vou dizer no vocabulário humano, por favor, me entenda. Deus está preso à sua palavra. Deus está preso à sua palavra. Eu estou usando o vocabulário humano porque eu não tenho outra forma agora, eu não encontro de expressar. Me perdoe se vocês não entenderam, mas Ele está preso à sua palavra. Quando Ele diz algo, Ele vai cumprir. Agora, nós precisamos interagir com Deus. Às vezes as pessoas não entendem isso. Deus usa um profeta e libera uma profecia sobre a sua vida. Às vezes você acha assim, vai acontecer, acabou. Deus falou, se Deus falou, vai acontecer. Mas você precisa, dependendo da profecia que é liberada sobre a sua vida, você precisa interagir com essa palavra. Você precisa reivindicar essa promessa. Vocês estão entendendo? Você precisa orar, lembrar ao Senhor as promessas dEle. O céu inteiro presta atenção, pois Deus é fiel para cumprir a sua palavra. A tua palavra diz que tu és aquele que sempre supre minhas necessidades em glória por Cristo Jesus, meu Senhor. Isso é uma promessa que está lá em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Reivindique essa promessa. Deus é a sua fonte. Eu estou me ministrando o tempo todo. Gente, se tem alguém que vive por fé, sou eu. Eu vivo por fé. Eu não tenho nenhuma segurança financeira. Você sabe disso. Não tenho nenhuma. Do ponto de vista humano. Toda a minha segurança está no Senhor. Toda a minha segurança está nele. E eu sempre digo para o Senhor, Senhor, Tu és a minha fonte. Tu és a minha fonte. Tu és a minha fonte. Eu creio em Ti, confio em Ti, Tu és a minha fonte. E Deus sempre me supre para a glória dEle. Amém? Sempre. Então a gente precisa crer nisso. O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Não é de acordo com a economia vigente no país, não é de acordo com o presidente que está governando, ou outro, A ou B, não é de acordo com os deputados, que agora engordaram um pouquinho mais o salário deles, não é verdade? Não é de acordo a nenhum dia, nada disso. É de acordo com as riquezas do Senhor. Se você não fizer do Senhor a sua fonte, você fica atormentado diante das crises que o mundo está enfrentando. E lá fora a coisa não deve ficar muito boa não, viu? Mas você tem que crer que Deus é a sua fonte. Deus é a sua fonte. Deus é a sua fonte. Amém? E se uma porta se fechar, Ele abre outra melhor para você. Diga para o seu irmão, se uma porta se fechar, Deus abre outra melhor para você, no nome de Jesus de Nazaré. Quantos creem nisso? Diga amém. Então creia nisso, queridos, e ore com relação a essa promessa.
Senhor, a tua palavra diz que o Senhor Jesus levou sobre si minhas enfermidades. O Senhor disse que enviou a tua palavra e o teu povo foi curado. Eu ia colocar esse texto aqui, mas esqueci de colocar a referência. É Salmo 107, se eu não me engano, é versículo 19. Confere para mim, amor. Salmo 107, verso 19. Por favor. A Bíblia diz que o Senhor enviou a palavra e o povo dele foi curado. Enviou a palavra e o povo foi curado. Amém? Confere aí, povo lindo. Confere aí também para você anotar esse versículo. Salmo 107. Glória a Deus. Salmo 107, versículo 19 e 20. Esse texto é lindo demais. Deus ministra muito ao meu coração através desse texto, viu? Glória a Deus. Olha que tremendo. Salmo 107, versículo 19 e 20. Então clamaram ao Senhor na sua angústia. Observe que começa com oração. Observe que começa com clamor. Observe que começa com busca. Então clamaram ao Senhor na sua angústia. O texto diz: e Ele os livrou das suas dificuldades. Diga para o seu irmão: Deus vai te livrar das suas dificuldades. Diga isso para o seu irmão. Diga aí para o seu irmão: diga, Deus vai livrar você das suas dificuldades. Quando você clamar a Ele, tem que clamar. Aí o texto continua dizendo assim, ó: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Irmãos, quando Deus envia a palavra é para curar. Hoje à noite aqui Deus está libertando você. Deus está curando você. Deus está quebrando cadeias espirituais. Deus está transformando a tua mente. Deus está abençoando você. Toda vez que Deus libera a palavra é para abençoar. A Bíblia diz que o povo estava no deserto. Esse texto aqui está falando do deserto. O povo estava no deserto. E Deus enviou a palavra e o povo foi curado. A Bíblia diz que entre eles não houve um só enfermo, irmãos. Não houve um só enfermo entre o povo de Israel. Um só inválido. Não houve nenhuma mulher que abortasse. Tremendo isso. E eles estavam numa condição de deserto, mas Deus permitiu que até a roupa fosse crescendo com os meninos. O sapato ia crescendo no pé do menino. Fico impressionado com isso. Imagine isso. Um cara como eu, que calço 44. Eu calço 44. Imagine uma criança naquela época que tinha o meu porte de estatura, que fosse crescendo até alcançar o meu porte de estatura. Aí o menino saiu lá do Egito com 5 anos de idade. E ele está andando ali no deserto. E à medida que ele vai crescendo, o sapato, a alparca, a sandália vai crescendo junto com o pé. Ele calçava número, qual é o número de criança? Esse daí já tem um pezão abençoado. 5 anos, Lorena, por exemplo. 30. Imagina o menino sai com um pezinho 30, 39? 29, 30. E aí daqui a 15 anos, já na fase adulta, ele calça 44, igual o pastor. Mas é o mesmo sapato, é a mesma alparca. Cresceu junto com o pé do menino, a roupa cresceu junto com o menino. Rapaz, que coisa sobrenatural, não é verdade, irmãos? Que coisa tremenda, gente. Aí você diz: ah, pastor, mas não quero usar o mesmo sapato. Tudo bem, era condição de deserto, lá não tinha como, né? Deus já lhe dá novos, mas estou dizendo assim, um milagre que Deus fazia para proteger o povo, para guardar o povo. Por isso que a Bíblia diz: ele enviou a sua palavra e eles foram curados. Então você vai dizer: Senhor, a tua palavra diz que Jesus levou sobre si as minhas doenças. A tua palavra diz que o Senhor enviou a tua palavra e o povo foi curado, Senhor. Por isso eu recebo a tua palavra e sou curado. Eu recebo a tua palavra e sou curado. Eu tomo posse. Aí você pode fazer até um ato profético, abrir a Bíblia em Isaías 53, colocar assim sobre você e diz: isso é um ato profético, simbólico, né? Senhor, eu recebo essa palavra na minha vida, eu recebo e eu tomo posse, eu sou curado, curada, em nome de Jesus, eu me aproprio dessa palavra. É um ato de fé, irmãos. São atitudes proféticas. Quem olha assim, diz assim: esse cara está louco, essa mulher está maluca, isso é fanatismo. Não, é um ato de fé. É um ato de fé. Eu recebo a tua palavra e sou curado, em nome de Jesus. Se você estiver pedindo filhos a Deus, olha aí, tem alguém que está pedindo filho aqui para Deus? Me dê filhos, meu Deus, eu quero ter filhos, né? Tem gente que está pedindo filhos para Deus, mas tem gente que está pedindo filho, né?
Tem gente que está pedindo filho. Tem gente que está pedindo, Senhor, eu quero ter e não pode ter. Eu estou falando, tem gente que quer ter, mas não pode por uma questão de saúde, né? Por uma questão de saúde, um impedimento de saúde. Mas você tem uma promessa. Diga para Deus, Senhor, tu disseste que nós deveríamos crescer e multiplicar. Então, Senhor, me dê filhos para que eu possa ver cumprida em minha vida essa palavra. Foi Ele que disse. Então, a bênção da frutificação, da multiplicação é a palavra de Deus para você, é a bênção de Deus para você. Não é? Mesmo vocês que estão aqui, todos não querem mais ter filho, mas quem vai ouvir essa palavra depois vai poder receber essa mensagem. Amém? Se você quer ter filho e não pode ter, reivindica essa promessa. Senhor, o Senhor disse, crescer e multiplicar, que nós deveríamos crescer e multiplicar, frutificar, não é? Então me dê filhos para que eu possa ver cumprido em minha vida essa palavra. O texto está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E além do mais, queridos, a promessa é que seus filhos vão dominar. Você prestou atenção nisso? A promessa é que os teus filhos vão dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra, ou seja, sobre toda a natureza, sobre as plantas. A cana é uma planta? A cana não vai dominar os teus filhos, o teu filho vai dominar a cana. A maconha é uma planta? Os teus filhos não serão dominados pela maconha, eles vão dominar sobre ela. A coca, a folha da coca que faz cocaína é uma planta? Sim ou não? Os teus filhos não serão dominados pela coca, eles vão dominar sobre ela. Vocês estão entendendo, gente? Os micro-organismos que rastejam pelo chão, o texto diz que os teus filhos vão dominar sobre ele. Você e os teus filhos vão dominar. Vocês estão entendendo, gente? Deus está dizendo, você vai crescer e multiplicar, e vai encher a terra, e vai dominar sobre a criação, sobre tudo que é a criação. Você só não tem o direito de dominar sobre outro ser humano, sobre outro espírito humano. Nós só não podemos dominar sobre outro espírito humano. A tentativa do homem dominar outro espírito humano é manipulação e feitiçaria, ok? Nós não temos autoridade para dominar outro ser humano, mas sobre tudo criado, Deus diz que nós iríamos dominar. Nós iríamos dominar. Nós não seremos dominados pelo vinho, não seremos dominados pela cerveja, nós não seremos dominados pela cachaça, nós não seremos dominados pela pornografia, nós não seremos dominados pela coca, pela droga, pelo álcool, por nada disso. Por mamon, pela cédula, não. Nós iremos dominar sobre todas essas coisas pela graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Os nossos filhos vão dominar. Então você pode chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, tua palavra diz, Deus os abençoe e diz, sejam férteis. Diz, Senhor, tua palavra diz que eu devo ser fértil. Tua palavra diz que eu deveria me multiplicar e encher a terra. Senhor, eu não estou fazendo isso ainda porque eu não posso ter filho, mas eu quero ter, porque a tua palavra diz, eu tomo posse dessa promessa na minha vida. Eu recebo essa promessa para a minha vida. Eu vou ter filhos, em nome de Jesus. Eu vou crescer e multiplicar, e os meus filhos serão abençoados, serão prósperos, serão pessoas que vão dominar na terra. Não serão dominados por essas coisas, mas irão dominar em nome de Jesus. Amém? Reivindica a promessa, declara a promessa, abençoe a promessa. Queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Deus vai trazer provisão abundante para os seus filhos. Quando a minha esposa ficou grávida de Sara, nossa última filha, que no nosso plano foi o projeto de Deus, mas a gente não estava se planejando para ter Sara, né? Deus quis assim. E aí, nenhum vacilo, né, de uma troca de anticontraceptivo para outro, Sara ficou, glória a Deus. Mas quando a minha esposa soube que estava grávida, ela ficou tão assim, impactada, e ela chorou, e ela se preocupou. Eu disse, meu amor, fique tranquila, Deus vai prover tudo, meu amor, vai cuidar, vai prover tudo, toda a provisão. Queridos, eu digo para vocês uma coisa, Sara tem a vida que nem John nem Carol teve. Tudo para ela foi melhor do que para os outros meninos.
Não porque a gente não quis dar para os outros meninos, porque na época dos outros meninos não tinha a mesma condição que a gente tinha depois que Sara nasceu. Vocês entendem isso? Então, assim, Deus cuidou e tem cuidado. Deus cuidou e tem cuidado. E Deus vai continuar cuidando dos seus filhos. Então, cada filho que Deus te dá, Deus vai te acrescentar prosperidade. Cada filho que Deus te dá, você vai entrar num nível novo de prosperidade, de suprimento, de provisão, de milagres. Não vai faltar nada, pode crer no que eu estou te falando. Recebe essa palavra. Trabalhe com o Senhor, trabalhe no Senhor. Deus é a sua fonte. Deus é a sua provisão. E Ele prometeu em sua palavra, se você crer, ousar crer nele e reivindicar essas promessas, você vai experimentar esses milagres dele sobre a sua vida, no poderoso e bendito nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Se você estiver pedindo uma boa noite de sono, quem pede uma boa noite de sono ao Senhor? Aleluia. Diga: Senhor, tua palavra diz: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4, versículo 8. Quando você é atacado por insônia, quando o inimigo quer tirar o teu sono com preocupações, com ansiedade, reivindica essa promessa. Senhor, em paz me deito e logo pego no sono, logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Olha o outro texto, Salmo 3,5. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Amém? Eu vou me deitar e vou dormir, depois vou acordar. Porque tem gente que deita e não acorda, que dorme e não acorda. Não é verdade? Que morre dormindo. Mas você vai dizer: eu vou deitar, vou dormir e vou acordar. Amém, gente? Eu vou deitar, vou dormir e vou tornar a acordar. Por quê? Porque é o Senhor que me sustém. Irmãos, eu quero dizer para você que essas palavras são poderosas. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus opera milagres, a palavra de Deus quebra cadeias espirituais, a palavra de Deus quebra grilhões, a palavra de Deus não é um livro antigo, antiquado, irmãos. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Se nós crermos na palavra, se nós orarmos com base nessa palavra, se nós reivindicarmos as promessas da palavra, nós experimentaremos milagres extraordinários sobre nossa vida. Por isso aconselho você, quando você estiver lendo a palavra, começa a grifar as promessas, anote as promessas, reivindique as promessas em oração sobre a sua vida. Memorize a palavra de Deus também, para quando você precisar orar, você já tenha memorizado. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, com base nessa palavra, eu vou dormir o sono dos justos, em nome de Jesus. Quando você orar a palavra de Deus, você já ora com a resposta. Em vez de reclamar e murmurar, aprenda a orar a palavra de Deus e experimente milagres extraordinários em sua vida. Quando você ora a palavra, você já ora com a resposta. Quando você ora a palavra de Deus, você já ora com a resposta. E aí, eu termino dizendo isso. Em vez de reclamar e murmurar, porque essa é a nossa tentação o tempo todo, né? Nós somos tentados, a gente olha para as circunstâncias, a gente é tentado a reclamar, a murmurar. Em vez de fazer isso, queridos, ore a palavra. E você vai experimentar milagres extraordinários na sua vida. Amém? Ore a palavra. Agradeça a Deus pelos milagres. Agradeça a Deus pela família que Ele te deu, pelos filhos que Ele te deu, pela esposa que Ele te deu, pelo esposo que Ele te deu, pela casa que você mora. Ah, mas não é a casa que eu gostaria. Vai ser, mas agradeça pelo que você tem hoje. Agradeça a Deus pelas férias. Ah, mas eu fui um dia na fazenda, no sítio. Agradeça. Não é verdade? Agradeça a Deus por tudo que Deus te deu, pelos milagres. Você vai experimentar coisas extraordinárias. Fica de pé no nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Deus é bom. Quantos foram alimentados e nutridos com essa palavra nessa noite? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Levante sua voz em oração. Queridos, nós estamos